Layout é a única coisa que você referenciou para o mercado que você negocia ou comercializa. São simplesmente as lacunas de abertura da nova semana. Ou você cria um layout que tem o único. Lacunas de abertura de novos dias ou lacunas de abertura de nova para o seu mercado. Em vez de, dessa forma, se você já assistiu à ação do preço, a nova sessão de negociação ou amanhã ou esta noite, o que quer que você troque, quando você aparece um de seus layouts, você terá informações imediatamente preenchidas em seu gráfico. E você não precisa ter todas essas coisas em seu gráfico. Quando você está trabalhando, período de tempo que você está exercitando ou executando. Então, estou dizendo isso para as pessoas que estão fisicamente sentado com você com um laptop. Então, eu não tenho todos os gráficos múltiplos ou não telas na frente. Eles estão na minha frente. Mas eles estão tentando ensiná-lo de uma perspectiva de usar um único dispositivo como um laptop, para que assim ajude você a gerenciar e não limpar seu gráfico tudo, mas depois de colocá-los. É assim que você consegue os outros níveis que são importantes para mim. Use o baixo. Arraste-o até o fim, que é a lacuna de abertura de alto ou novo dia. E aqui está o seu consequente encorajamento. Esse é o ponto médio, ok. Isso não é equilíbrio, é consequente encorajamento. Por que é consequente encorajamento e não equilíbrio? Porque o equilíbrio é um intervalo que foi entregue para cima e para baixo, ok. Pense na faixa de negociação. Esta não é uma faixa de negociação, é uma lacuna real. Então essa lacuna real tem nível ausente de compra e venda. Realmente não há compra e venda porque paramos de negociar a sessão anterior às 5 e depois retomar a negociação. Então não há nada sendo oferecido como uma compra ou venda. Sem negociações impressas até aquela abertura ali, e então começa a negociar. Mas o que está fazendo está entregando por entrega paralela. Isso significa que está subindo. Então o que está faltando? Entrega do lado da célula. Se pegarmos este nível aqui e adicionarmos 75 e 25, 0,25, 0,75, que isso faz? Classifique em quartos iguais o intervalo, ok. Veja o que acontece. Olha como para perfeitamente ali. Qual é esse preço? 049,50 para exatamente ali mesmo. Olhe para aquelas velas bem baixas aqui, olhe para aquele preço ali, ok. Qual é o ponto baixo dessa vela, pessoal? Isso é perfeito, ok. Perfeito, você não pode melhorar isso. Você vai me dizer pressão de compra e venda. Pare com isso aí. Algum bando aleatório de palhaços por aí, olhando para coisas patetas, que eles pararam o mercado ali. Ok. Olhe o preço gravita em torno do quadrante superior. Veja que apenas gráfico pendurado em torno disso. E se expande um pouco. Deixe-me tirar isso como isso você tem algo a ver, não tem nada a ver com isso. E tire isso. Essas são extensões para alvos de swing e outras coisas. Então, a última vez que conversamos, eu estava mostrando a sessão ao vivo de ontem. É por isso que estava lá. Se você não acredita em mim, e olhe para a gravação, verá que esses níveis que foram destacados no meu ajuste. Então aqui temos o quadrante superior. Ponto médio ou consequente invasão. Consequente invasão é o ponto médio de qualquer lacuna ou qualquer ineficiência, ok. Isso significa que se for um CIB, isso significa que é uma feira próxima. Eu tenho o ponto médio, é o consequente encorajamento. Os melhores shorts se formarão na metade inferior desse. Porque você quer ver a metade superior esquerda aberta, um ponto médio de um ocupado, que é um favorito de perto. Você tem os melhores preenchimentos para ir longo. Vão formar uma metade superior disso. Você quer deixar a metade inferior aberta. Porque você quer ver uma lacuna criativa. Essa incapacidade de preencher aquela área lá embaixo. E se reunir que indica para você que o algoritmo realmente vai começar a estragar rapidamente. E você antecipa expansões de grande alcance. Puta merda, eu estou soltando alguns diamantes. Hoje não sou eu. Sim, eu sou porque 2024 é só vez que você começa a ganhar algum dinheiro. Então este quadrante inferior lindo, consolidando o traço, fora da lacuna de abertura do novo dia. E rastreamento de mercado para a sensibilidade no quadríceps você vê superior. Olhe para isso.
Fica muito perto do quadrante superior. E, em seguida, nós negociamos para baixo para conseguir. E depois, mais uma vez, olhe onde ele negocia aquele quadrante inferior. Faz mais uma vez só para tirar o baixo, mas desse toca muito baixo. O novo dia aberto gap formado na terça-feira 6 pichês. M não. Então, o que está fazendo agora começa a subir mais. Temos esse pequeno segmento de ação de preço aqui, que é ineficiente. Não há negociação lá embaixo. Você, uma vez que se forma tão baixo, começa a se mover mais alto. Se você tiver esses níveis em seu gráfico, mesmo que este fosse o descer e tocar aquele baixo aqui, e depois saiu dele que não faz isso alto, aquele ponto médio ou aquele baixo obsoleto, ou de nenhuma consequência ou importância a mais, ainda é significativo para mim por 5 dias. 5 dias de negociação, ok. Então, se isso é para quarta-feira, isso é para suas anotações. Essas coisas, desde que isso se formou na terça-feira para as negociações de quarta-feira. Você tem negociação às quartas-feiras, que é o primeiro dia. Negociação de quintas-feiras, que é o dia 2. Sextas-feiras, dia 3. Segunda-feira é dia de negociação para o dia 4 e na terça-feira. Então, esta lacuna de abertura do novo dia ainda é válida. Até quarta-feira da próxima semana. É assim que eu classificaria ok. Então, se você tiver alguma confusão, quanto tempo eles são úteis para mim? Ou, não que eles não sejam úteis, mas eu amo a sensibilidade ao seu redor. Pelos próximos 5 dias, vamos dizer dessa forma. Eu acho uma maneira melhor de representar o que eu realmente quero dizer. Vou usá-los 9 meses no passado. Se estiver dentro da narrativa, espero ver o preço se comportar em torno deles. E essa parte é a experiência. Então, apenas. Só sei que o que estou mostrando aqui é ouro. E eu vou te mostrar como usá-lo, mais especificamente, é meu filho. Esse é realmente um membro da audiência que estou buscando, para que possamos ver como o mercado sai dessa área. Sim, não há algoritmo. Aqui são 7:00 horas, aqui estão 9 horas e estamos realmente ao norte disso. Quando formou esses intervalos de abertura, então 7, 8, 9. Devo ter feito essa linha. Peço desculpas. Olhe para essas linhas, e eu sou Eles não parecem uniformes, é um cabelo 7. 8 e 9, e estávamos muito acima disso. Então aqui estamos nós. Ou, lá vai você, enquanto eu estava falando. Desceu e fechou ok. Então, se você assistiu no início, a gravação ainda está lá. Vou deletar a gravação da primeira tentativa de tentar fazer a transmissão ao vivo. Então você verá que isso estava realmente no gráfico para ele. Mas não é grande coisa. A maioria dos meus alunos já sabe sobre novas lacunas de doping. A capacidade de querer ver a gravidade de volta para eles. Todos os dias, se você tiver os últimos 5, como a semana em que você está negociando agora. Isso é uma semana ou um dia, em vez disso. E então você volta nos últimos 4 dias de negociação. Então você tem 5 deles em seu gráfico. E enquanto estivermos próximos a eles, eles serão impactantes para sua negociação. E se você estiver otimista, se Halvey é um acima de você, mas há vários deles abaixo de você. Agora isso aqui, pessoal. Este é o pó de ouro, ok. Se você tiver um agrupamento de lacunas de abertura de novos dias, predominantemente acima, onde os mercados negociam e talvez haja um em que você está negociando agora, em torno do mercado, ou talvez onde você esteja abaixo de mercados mais propensos a ir. Oh meu Deus, oh meu Deus. Estou ficando úmido. Vai gravitar onde a multidão de ineficiências existia, porque vai dar ao mercado uma oportunidade de voltar lá novamente. Por quê? Porque há pessoas nesta indústria que negociam com informações que você não deveria ter e prevê que esse veículo de entrada, esse mecanismo de represália lá em cima, tem absolutamente nada a ver com pressão de compra e venda. Tanto quanto a Paul Gobbers que escreve e vender cursos dizer-lhe, não é assim que funciona, pessoal. Não é assim que funciona se quebrar seu coração. Deus te abençoe, supere isso. Isso é o que realmente faz os mercados se moverem. Tempo e preço. Mas você tem que ter pontos de referência para saber como esses mercados reservam o preço, porque eles vão usar essas áreas escondidas ou
Então eu bati 93, todo mundo e olhe para o uso de todos os outros e eu. Vai ser um preenchimento de lacunas. E então não preenche a lacuna. E, em seguida, a lacuna para usar mais tarde em algum outro momento. Não sei se ele está mais interessado em alecrim. Claro, e eles vão dizer que há uma ineficiência e um desequilíbrio, como chamamos. Vicente sobre a eficiência ele vai chamar isso de vazio de liquidez. Isso não é um vazio de liquidez. Ofereceu entrega de Bizid. Havia incêndios acontecendo lá, absolutamente. O que está ausente é a entrega do lado da célula. Isso significa voltar por cima dele e batendo por cima disso. Correr naquela única vela. Então você pode olhar para isso, olhe para essas coisas ok. Ele diria ok. Que terminamos agora, terminamos com isso. Uma vez que preencheu, ele fez a próxima configuração, não eu irmão, não eu a. Essas coisas em tempos específicos. Eles são absolutamente úteis. E será usado pelo algoritmo. Agora pense nisso. Se todos tiverem a mesma lógica, que uma vez que uma lacuna preenche, acabou então porque eles funcionariam de novo. Uma e outra vez. Toda vez que você negocia de volta para eles. E ninguém nunca percebeu isso. Ninguém nunca percebeu isso. Eu tenho mais de 2.000 livros de negociação. Nenhum desses palhaços já falou sobre isso. E a primeira vez que comecei a usar essas informações para chamar o mercado na frente de familiares e amigos. E dizer observe o que está fazendo aqui. Olha o que vai fazer aqui. Eu não tenho um nível forte nele. Eu só estou dizendo a eles que algumas palavras que eu teria que nivelar aqui. Aqui apenas na minha mente, então ok. Eu conheço esse número. Esse é o que eu vou vê-lo negociar. E ver sua mandíbula se abrir como você sabe disso, haha sim. É bom, não é bom, é tão bom bem. Essas coisas estão sempre lá. Eles nunca vão esconder isso de vocês, ok. E você provavelmente está pensando porque você ensinou besteira. Como eles vão mudar a lacuna? Primeiro eles não serão capazes de esconder a lacuna de você. Se abrirmos às 6, 0 mais alto do que onde fechamos às 5. Temos 0. Temos uma lacuna abrindo, é uma lacuna maior. Ok. Eu não me importo. Eu não me importo se é para cima ou para baixo. Eu quero saber quais são esses níveis. Os 3 níveis aqui consequente aproximação. O mais alto e o mais baixo é o alto que for mais alto. Onde paramos às 5 é 0 ou onde abrimos às 6? 0. É um processo muito simples. Isso não é complicado. O que vai ser complicado é, se você está tentando ter 1000 dessas coisas, porque você sabe, 200 alguns dias de negociação, você vai ter muitos deles em seu gráfico. E você olha para aí e diabos eu deveria fazer. E os coringas que estão na plateia ouvinte vão dizer bem, claro que vai atingir um desses níveis. Há tantos deles. Você é um maldito palhaço. Essa lógica é muito específica. Basta olhar para os últimos 5 e se Halver um agrupamento. Se Halver, como nos últimos 5, dizer que há 3 deles que estão acima do preço, ao preço de mercado agora. Quando você está olhando para 7, 0 e 8, 0 e 9, antecipando que é engenharia de liquidez. Estou chegando a isso, eu não esqueci. Mas se você saiba que você tem uma série de lacunas de abertura do novo dia, acima. As chances são de que você vai querer gravitar então, para isso faria por você como traidor. Se você está antecipando um curto. Dê uma chance nos primeiros 30 minutos para tentar alcançar nessa direção, porque eles podem cravar lá em cima. É uma corrida de preço muito fina para subir naquelas velhas lacunas de abertura do novo dia. Então, espere que ele quebre e mostre uma estrutura de mercado. Ok. E ou procure um aplicativo de bolsa justa de parte 2 desta orientação. Como vê-los, aqueles são tão poderosos. Eles são tão poderosos que esse é um dos bangers. Como um raio PDA, se você pode sentar-se pacientemente. Eu digo isso sobre todos os meus raios PDA. Caso você não saiba aqui, mas se você pudesse sentar pacientemente e esperar que eles se formem, eles vão te dar corredores que são tão bons. É como o primeiro beijo de uma namorada. O gosto desses lábios. É exatamente assim que é lindo. É amor, é amor. Amor e um castiçal bebê, e esse tipo de coisa. Repete uma e outra vez. Então, quando passei um tempo ensinando, o que eu fiz uma tentativa real de fazer é mantenha sua mente e sua atenção a esses tempos críticos e condições em que o mercado está mais predisposto
se comportar de maneira unilateral. É disso que você precisa como traidor. Você precisa do movimento número 1. Você precisa ser capaz de prever esse movimento. E você precisa ser capaz de prever o movimento. A menos que você troque opções. E há uma maneira de fazer isso também. Você não precisa de outra direção para ser Mas beta esse é neutro. outro momento para outro assunto. Mas neste caso, podemos ver que essas coisas tendem a se repetir. Eles tendem a repetir todos os dias. Todas as semanas, ok. Então agora, qual é a diferença entre uma nova lacuna de abertura da semana? Abrindo lacuna 5 novos dias abrindo lacunas, no decorrer de uma semana. Você só tem uma nova semana, abrindo espaço. Então, o que você acha que tem mais impacto em um comércio de swing? Uma nova lacuna de abertura de dia ou uma nova lacuna de abertura de semana? Uma nova lacuna de abertura da semana, porque você está considerando o desequilíbrio e ineficiência de uma nova abertura de semana. No domingo às 18 horas, onde eles tiveram um fim de semana inteiro para digerir eles usam esse preço de abertura. Quem é que esses indivíduos que estão no controle do mercado? Eu sei que você não gosta de ouvir isso. Isso te irrita. O que eu falo é um tom muito condescendente e arrogante. Todas essas outras besteiras. Mas se você tomou o tempo de investigar as coisas, que estou dizendo que você verá que está lá. Isso não é compra no varejo e pressão de venda. Não é grande pressão de compra e venda de fundos. Está causando um advogado. Porque não é isso que acontece. Isso importa. Quanta pressão de compra e venda absolutamente tendo sobre isso. Você será capaz de sentar e prever, com um alto grau de precisão e exatidão, onde os mercados vão gravitar para. Esse é o primeiro estágio em seu desenvolvimento, que não é uma negociação lucrativa, que não são entradas de precisão, que não é perda de curto prazo na gestão de baixo risco. É o primeiro estágio. E você tem que se aquecer com essa ideia sabendo, ok, esse cara está falando comigo, ele fala muito, mas o ditado de merda, essas coisas que ele está apontando estão Então vale a pena eu ouvir, todo, porque eu não estou falando por falar. Estou dizendo a você todas as coisas que vão surgir em sua mente, como um medo, como uma incerteza, como uma dúvida. Estas são todas as coisas que eu mesmo experimentei. E eu tenho milhões de alunos. E todos eles me dão feedback. Se eu dou uma resposta a eles ou não, eu aceito esse feedback e disse tudo bem. Eu posso usar essas informações. Na próxima vez que eu falar sobre isso, vou desenhar isso na conversa. Então eu sei praticamente quais perguntas você tem em mente. É por isso que parece que estou falando sobre certas coisas. Se estou assistindo à ação do preço, estou procurando por isso ou aquilo, e você provavelmente pensa isso, porque eu já ouvi todas essas perguntas. Isso é tudo que eu não sou clarividente. Não acredito no São Paulo, por mais que pareça que às vezes eu tenho. Se tivermos um agrupamento de lacunas de abertura da nova semana, abaixo do mercado, ok. Vou optar por ver o preço. Tente gravitar para isso. Isso não é difícil e rápido apenas indo curto. Isso significa apenas que, se eu vou procurar por um longo, vou esperar para ver imediatamente. Eles querem deixá-lo cair nessa direção. Não significa que eles têm que negociar grupo de lacunas de abertura da nova ou novas lacunas de abertura de dia. Ou é apenas um filtro. Que meus alunos mentores nem sei nada sobre. Eles estão sorrindo agora porque eles estão aprendendo assim como você. E quando você tem essas coisas gravadas em um layout seu gráfico, você poderá ver uma série de novas lacunas de abertura de dia. E algumas lacunas de abertura de semana nova que estão abaixo do preço. E se você viu, nós só trabalhamos uma vez em palavras mais vimos baixas. aqui, Desceu para este. Esta é a primeira vez que passamos para ele. Esta é a segunda vez que passamos para ele, ok. Se apenas tocamos a lacuna de abertura da nova semana, ou uma série de lacunas de abertura de novos dias, uma vez que eles são realmente sensíveis, como se fossem gostosos, eles serão um dos. Eles vão ver o preço recuar para eles. Isso é apenas uma garantia de que vai acontecer. Há muito poucas garantias de preço. Há muito poucas garantias na negociação. Mas isso é algo que você vai estudar. E você vai ver. É o que acabei de dizer ao Evangelho. Absolutamente está sempre lá. E isso aí cancela toda a ideia de que esses mercados não são manipulados. Por que se importaria com uma lacuna que preencheu semanas atrás? Por que faria isso? A menos que esteja sendo chamado como um ponto de referência. Através da codificação, está se referindo a um certo período de tempo.
Quase escorregou e você desacelera. É uma referência muito específica de tempo que o algoritmo irá buscar e olhar para trás para OK. E por ter esse olhar para trás período, e olhando para esses pontos de referência no preço, então você tem tempo e preço. E quando você pode identificar essas coisas, e eles nunca serão capazes de esconder, onde eles abrem o preço e relacionamento, e indiferença onde fechamos às 5, 0, você pode entender isso. Se você é novo e está pensando bem, isso provavelmente vai parar de funcionar. Está sendo ensinado. Eu ensinei isso e ainda funciona lindamente. Não vai parar de funcionar, OK. Acredite, eu acredito que alguma dessas coisas vai parar de funcionar. Alguma coisa, você nunca saberia sobre isso, OK. As coisas que eu ensino, eles são apenas muito genéricos de mercado. Eles vão se comportar assim o tempo todo. Porque este é o código-fonte. Isso é exatamente o que vai fazer. Sempre vai fazer essas coisas, até que eles destruam os mercados completamente. Isso é o que vai estar lá. Então, enquanto pudermos negociar, vantagens estarão disponíveis para você. Não deve excitá-lo, você deve te dar paixão e desejo de passar mais tempo procurando por eles e entendendo a característica ao seu redor. E o que isso faz? Dá-lhe um magnetizado. Ponto de referência de onde o viés pode atrair, mesmo antes de a hidra relativamente igual ser formada. Espere um minuto, desacelere isso, desacelere seu rolo. Diga isso mais uma vez. Eu acho que acabei de ouvir você dizer relativamente altos e baixos antes de se formarem. Você está certo, haha, sim. É exatamente isso que a liquidez da engenharia é. Isso é exatamente o que está bem. Então, se você tem um predisposto, probabilidade. Se é provável que vamos desenhar para um novo dia, abertura, ou vamos desenhar para um grupo de nudez, abrindo lacunas que não foram negociadas com ou usado muito ou uma nova semana, abrindo lacunas que estão se agrupando abaixo do preço de mercado. A que horas? A que horas e CT em 7, 8 ou 9 você está referenciando? Você está tentando ter uma ideia do que é, o que é provável que faça. Certeza de que haverá volatilidade, provavelmente haverá todos os tipos de movimento ao redor. Estava nos mostrando imediatamente em agudos relativamente legais, mas também tem baixos relativamente legais. Das 7, 0 às 8 e 0, OK. Então, se sabemos que a lacuna de abertura do novo dia está aqui, de tudo isso aqui embaixo, sabemos que provavelmente vai executar esses RATs. Então você, como um traidor, Keila, você vai estar pensando bem. Eu sei que isso é uma atração gravitacional no preço. O algoritmo vai querer revisitar isso, OK. Se eu notasse que há picos relativamente frios depois das 7, essas foram as regras que eu te dei. Não há orientação de CT pelo caminho. Não há orientação, não há ideia baseada em regras. Ele nunca te diz como fazer. É só você falar vagamente. E ele reinventa as coisas. E renomear coisas que outras pessoas escreveram sobre. Aqui está o alto e o segundo OK. E o mercado cai, você persegue isso. Não há. Por quê? Porque você tem uma lacuna de abertura de novo dia, que provavelmente vai negociar para OK. Não precisa do comércio lá hoje. Como eu vou provar para você, daqui a pouco tudo bem. Você pode ser lucrativo sem nunca chegar a isso. Poderia fazer isso. Voltar aqui em Londres ontem à noite. Como esta noite poderia negociar lá em Londres se não tivesse caído aqui? E é isso que eu teria feito. Procurando um comércio em Londres, OK. Eu sei que alguns de vocês poderia confiar em mim. Você está prestes a ver uma execução. Sente sua bunda nessas alturas aqui. Que seria um cenário ideal para executar esses altos. Isso seria um movimento falso, de modo que seja um balanço justo. Então, referido antes, se tivermos uma direção predisposta em mente, onde queremos negociar, onde há um maior desenhar ou atração gravitacional no preço, que está fora dos parâmetros de apenas relativo igual altos, relativo igual baixos. Porque isso é apenas uma parte. Isso é apenas um pedaço disso. Então, você quer ter uma ferramenta, uma arma OK. Uma arma em seu arsenal, que o ajudará a entender com mais probabilidade. Mais probabilidades a seu favor, que os mercados vão gravitar para uma faixa muito específica na ação do preço. E esse intervalo precisa ser uma lacuna de abertura de novo dia, ou uma nova lacuna de abertura da semana. Esse é o seu buraco negro. Se você quiser,
vai atrair preço para ele. Isso não significa que vai ser uma linha reta para isso. Isso significa apenas que vai ter impacto na direção geral do que o preço vai fazer. Pode reavaliação de preço estática se movendo. Pode ter um pouco enxurrada de comícios, mas aqui no e final ali, das contas, vai dobrar ir o direto giro, para onde precisa que é a ir. lacuna de abertura do Ou novo lacuna dia. de abertura da semana nova ok. Então isso é liquidez de engenharia. Enquanto o mercado cai, nós nunca ficaríamos curtos imediatamente depois de ver novo início de uma nova sessão da manhã às 7 e eles têm altos iguais relativos, especialmente se estivermos dia abrindo lacuna é retirada. Então o que preferimos fazer é preferimos vê-lo negociar e cancelar essa liquidez, assim como está caindo. Comerciantes vão perseguir isso sim. Isso é muito bom. Isso é fácil. Tudo o que tem a fazer é seguir as médias móveis ok. Faça seus estocásticos comprados demais nunca vendidos. Você pega seu line de lucro para outro Vá comprado bem. ir curto. Este nível que você teria em seu gráfico. E você observaria que ok. Acima desta altura está ao lado ok, por liquidez lateral ou por paradas. O mercado se recupera depois das 9h. Temos essa pequena linha ondulada E então aqui. ele executa bombas acima dele. 3 gerar igual alto. Então quebra e, em seguida, cada vez mais relativamente alto. Somos mais propensos a limpar esses altos aqui. Se tivermos o que eu tenho te ensinado aqui. Quanto maior o sorteio, mais influente o sorteio de liquidez. São novas lacunas de abertura de dia e novas lacunas de abertura de semana. Esse é o verdadeiro escondido que é o ímã no preço ok. E quando você começa a mapeá-los em seu gráfico e mantê-los ativos em seu gráfico, com os pontos de referência de tempo, como o ciclo de vida deles, para ter mais tempo usado com eles, você pode criar um layout adicional na exibição onde você os guarda pelo tempo que quiser ok. Mas apenas entenda, saber como usá-los e gerenciá-los. Quando eles são mais velhos, apenas você tem que manter o controle de quantas vezes eles foram e é referidos. preciso um pouco de esforço. E a maioria das pessoas não quer me ouvir. Ensinem Isso algo. vai fazer milhões de Se dólares. eles colocarem suas bundas Mas para aí trabalhar você com sabe. isso. Todo mundo quer fazer suas próprias coisas. Você pode ver o poder de usar essas informações. Depois de começar a registrá-los em seus próprios gráficos, você vai vê-los em seus gráficos. Depois de tê-los, você vai assistir o preço fazer todos que as os pessoas tipos no de merda YouTube e boba Twitter, nas redes sociais. se eles estão tornando suas opiniões vocais e públicas, Você vai começar a sorrir os cantos da boca vão começar a doer porque você vai sorrir. Sorrindo sua bunda, porque você pode vê-los sendo vítimas. Eles estão literalmente caindo na espada do mercado. E então eles vão ser sugados por um movimento, indo direto para esses níveis. ou até esses níveis. Indiferença para quando está otimista. Mas você vai ver. E você vai vê-lo se desdobrar. E você terá uma percepção sobre o preço que você nunca imaginou antes. Literalmente Se você se lembra de assistir o Batman, quando ele ligou todos os telefones celulares juntos. E era como um radar. Você podia ver as coisas por causa de seus Todos telefones sendo celulares. ligados. Ou como a matriz. Quando o Neo finalmente resolveu a matriz para o que era, você poderia apenas vê-lo em Zeros e código uma binário. vez e que é muito. Muito perto desse sentimento. Se eu puder usar uma analogia artística, se você quiser. Porque você tem uma visão que está fora. Os castiçais. Você não vê mais os castiçais para apenas abrir alto. Roupas baixas. Você está vendo-os como um buraco negro puxando o preço ok. Puxando o preço dark pool, puxando o preço. Onde todo mundo não sabe que não sabe. Eles não têm ideia do que diabos está acontecendo. Eles estão pirando. Porque eles estão perdendo Ou seu explodindo comércio. suas contas. As coisas do sistema não estão funcionando. Os guias estão seguindo sinais, são uma merda. Você não tem ideia do que está acontecendo, mas está se movendo em direção a esta área escondida, que ninguém parece dar a mínima para. Mas eles viram quando foi aberto. No início do dia. Eles viram a lacuna aberta no domingo. Todo mundo sabe sobre essa lacuna. Sempre foi falado sobre lacunas. Ou todo mundo sabe sobre gato. Ninguém sabe sobre a lacuna, mas todos eles sabem sobre isso agora.
Essas áreas de preço nunca sempre ser escondido de você. Portanto, eles sempre terão eficácia em sua negociação. Eles sempre serão eficientes. Compartimentos para o modelo de negociação, que tem um grande impacto sobre o que o torna bem-sucedido na leitura de preço. Portanto, como padrão, você pode fazer entradas que são muito sistemáticas, que têm fechaduras de som atrás deles. E você tem um pequeno risco de não negociar Então, por demais. padrão, O que isso significa que você é oferecido e oferecido.